Viva! Seja bem-vindo a mais uma aula em que a gente vai falar de topo forte e fundo fraco. Bem, e vamos dar uma introdução à análise técnica. Primeiramente dizer que nós somos traders de análise técnica, mas também existem traders analíticos. Bem, nós somos técnicos ou chamados grafistas. Nós dependemos do gráfico para saber o que vai acontecer no mercado. Então, a análise técnica é uma ferramenta essencial para o trader e investidores que buscam identificar padrões no mercado e tomar decisões mais informadas. Como eu dizia, nós somos grafistas, nós dependemos do gráfico para fazer qualquer análise no mercado. Bem, um dos conceitos fundamentais da análise técnica é a identificação de topos fortes e fundos fracos. Bem, pois esses pontos, os tais chamados swing points, são pontos que ajudam os traders a perceberem a direção, o movimento ou a intenção dos grandes players. Olha, é um elemento importante compreender os topos fortes e fundos fracos. Os topos e fundos, primeiramente, representam os pontos máximos e mínimos de um alvo em um determinado período de tempo. Um topo forte é caracterizado pela quebra de um swing point, ou seja, como a gente já vinha falado nas aulas passadas sobre high low. Quando um low forte quebra um topo fraco, ela acaba criando um novo high. Se aquele high se aquele high quebra o topo, o fundo, quer dizer, a seguir, ela acaba sendo um high forte. Consequentemente, pode indicar uma reversão, pois se o high quebrou, o fundo pode ser um choque. Bem, o que seria um topo forte e o que seria um fundo fraco? Bem, um topo forte, o preço quebra o swing point anterior, sinalizando uma força de compra. Um fundo fraco, o preço não consegue romper o swing point anterior, indicando uma fraqueza de compra. Aquilo que eu vinha dizer, se o mercado consegue quebrar, o fundo consegue quebrar o topo anterior, então aquele topo é forte. Mas se o fundo não consegue quebrar o topo anterior, o topo posterior, quer dizer, então aquele fundo é forte. Olha, quando falamos de topo e fundos, nada mais nada menos do que swing points. Quando vocês ouvirem de swing points, não se batam a cabeça, pois apenas são esses pontos. Olha, esses pontos são cruciais para identificar topos e fundos fracos, ou seja, os high e high low. Cada swing point deve ser respeitado pelo próximo, formando um padrão. Quando um swing point é rompido, isso pode indicar uma mudança de tendência ou uma continuação da tendência atual. Vamos entender isso. Primeiramente, antes de chegarmos sobre reversões, vamos entender a identificação de topos e fracos. Olha, um topo fraco é caracterizado por uma tentativa fracassada de romper um swing point anterior. O preço pode subir, mas não consegue romper o ponto alto anterior, indicando uma falta de força de compra. Isso sugere que a tendência de alta pode estar enfraquecendo. Uma reversão para baixa pode estar em andamento, ou seja, uma reversão para baixa pode estar em andamento. Olha, identifique o swing point primeiramente. Para identificar um swing point é simples. Busque o swing point anterior mais próximo. Procure por um ponto de alta que tenha sido rompido anteriormente. Observe a tentativa de quebra. Observe se o preço consegue superar o swing point anterior. Se o preço não conseguir romper, é um forte indicador de um topo fraco. Confirmação de reversão. Busque sinais de confirmação de reversão, como padrões de candlestick ou indicadores técnicos. Uma quebra abaixo do swing point pode reafirmar a reversão. Bem,
Vamos identificar topos fortes e fundos fracos agora. Primeiro, topo forte rompe um swing point anterior com uma força, ok? Mostrando uma clara força de compra. Isso pode sinalizar uma continuação de tendência de alta. Fundo fraco. O preço não consegue romper o swing point anterior, indicando uma alta força de compra. Isso pode sinalizar uma possível mudança de tendência para baixo. Como podem ver no gráfico a seguir, o fundo não consegue romper o topo anterior, numa tendência de baixa nesse caso. Ou seja, indicando uma continuação de tendência de baixo. Bem, para melhor entendermos isso, tem dois conceitos que a gente precisa abordar aqui, que são quebra de estrutura. Sem muito chiliques, vamos direto ao assunto. Quando a gente fala de quebra de estrutura, a gente está falando de boss e choke. Dentre essas duas definições, existem check choke, existem minor boss, maior boss, existem bearish breaker e dentre outros conceitos, mas os principais são esses. Ok? Bem, vamos falar do boss, mas queria dizer que nas próximas aulas a gente vai tratar da análise técnica. Assim que a gente já está no boss e choke, a gente das próximas aulas vai ter que entrar no gráfico para tu conseguir identificar exatamente o que são esses termos. Continuando, como já vem escrito aí, boss é breaker of structure, quebra de estrutura, seja para alta, seja para baixa. Então, como é que tu vais saber que esse é um boss? Primeiro vais procurar níveis de preços chaves que definam a estrutura do mercado, como swing points anteriores. Observe o preço. Se ele conseguir romper o nível de preço de chave com força, uma quebra de acima ou abaixo, o nível pode sinalizar um boss. Bem, não é coisa do outro mundo. O que estamos a tentar dizer aqui, vocês lembram-se de high, high low? Lembram-se de high low e high? Lembram-se disso? Perfeito. Imagina que o mercado está no high low, né? Daí que o mercado faz um high, quebrando o high anterior. Então, aquela quebra a gente chama de boss, quebra de estrutura. São 17 horas. Bem, continuando, nós vamos identificar alguns exemplos de BOS nas próximas aulas, quer dizer, a gente vai abrir no gráfico e vamos trabalhar na identificação de bosses. Bem, está na hora de eu entrar numa reunião agora, mas a próxima aula a gente vai correr com isso. Bem, pratiquem sobre o que aprenderam desde a aula de high até a aula de agora, pois vão precisar para as próximas aulas, pois vai ser muito importante tu entender já aqueles conceitos, pois nos gráficos eu vou estar a falar desses termos e seria bom se tu conhecesses exatamente o que significam. Perfeito. Caso tenhas dúvida de alguma coisa, manda mensagem no grupo e a gente vai dar o acompanhamento. Até a próxima aula, família. Peace.